Graça e paz, queridos irmãos. Muito bom dia a todos, sejam todos bem-vindos à nossa escola bíblica. E nesse trimestre nós estamos tendo a oportunidade de estudarmos juntos o livro do profeta Isaías. Hoje nós temos a lição de número 4. O título da lição é Desobediência Humana e Juízo Divino. E está baseada nos capítulos 24 a 27 do livro do profeta Isaías. Convido todos a estudarmos juntos essa lição. O texto áureo está lá no verso 5 do capítulo 24. Nós vamos lê-lo e vamos falar um pouco também sobre isso logo na sequência, sobre esse texto. Diz assim o nosso texto áureo, Isaías 24, 5. Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto tem transgredido as leis, mudado os estatutos e quebrado a aliança eterna. E nós vamos começar exatamente abordando o nosso texto áureo. Isso porque o autor da lição a dividiu em 3 tópicos. E o primeiro deles fala da presença do deuteronomista no profetismo bíblico. Exatamente, lembrando lá do livro de Deuteronômio. E nós acabamos de ler o texto áureo que nos leva a 2 coisas interessantes. Lembrando lá do Deuteronômio, mas claro, com o nosso olhar no texto do profeta Isaías. Primeiro, a lembrança da aliança. Então, assim como lá em Deuteronômio, Moisés chamou o povo e faz com que aquele povo lembre da aliança de Deus, desde a aliança com Abraão, embora inclusive o texto de Isaías faça até uma pequena remissão à aliança de Deus com Noé, mas principalmente lembrando da aliança de Deus com Abraão. Deus chama aquela nova geração através de Moisés, lá antes de entrarem na terra prometida. Fala sobre eles, fala a eles sobre a aliança que tinha feito com os seus antepassados e também os alerta para que eles não cometam os mesmos erros dos seus pais, que por desobediência ficaram no deserto e não conheceram a terra prometida. E por consequência da lembrança da aliança, nós temos também a lembrança dos mandamentos do Senhor. Por isso, retornando ao verso 5 do capítulo 24 de Isaías, é que o texto vai dizer, olha, esses moradores, né, que têm contaminado a terra, têm transgredido as leis, mudado os estatutos, além de quebrado a aliança eterna. Então, o Senhor estava renovando ao seu povo, não só a lembrança da aliança. Deus seria sempre o Deus daquele povo. Deus nunca os abandonaria. Deus cumpriria a sua palavra. Mas Deus também queria que eles lembrassem das necessárias mudanças nos seus atos presentes, nos atos momentâneos. Ou seja, aquele povo precisaria se afastar dos delitos que estavam cometendo, dos pecados que estavam cometendo. E esse afastamento de Deus levava aquele povo a coisas cada vez mais terríveis. E é até interessante nós pensarmos nesse contexto em que Isaías profetizava, né? Porque Isaías falava a um povo que passava por momentos turbulentos ali de intrigas políticas e, por consequência, também de guerras, mas internamente o povo também vivia uma época de grande corrupção, vivia uma época de grande desigualdade social, em que os pobres eram explorados cada vez mais. Então, Deus certamente não estava nada contente e, por isso, envia mais uma vez um profeta a falar ao seu povo. Eu digo mais uma vez porque Isaías foi contemporâneo de outros profetas, tanto em Judá como em Israel. Então, outros profetizaram naquela mesma época. Se nós olharmos
normalmente para o início dos textos proféticos, nós vamos ver essa identificação. Por exemplo, Isaías começou a profetizar na época em que Uzias era o rei, e profetas em Judá e em Israel profetizaram também na mesma época. E a situação era a mesma, né? O povo afastado de Deus, mas Deus preocupado em resgatar esse povo, queria esse povo de volta à adoração sincera, queria esse povo dedicado a Ele e também cumprindo os seus mandamentos, cuidando daqueles menos favorecidos, cuidando certamente dos órfãos, das viúvas, né, sendo correto nos seus negócios, não buscando alianças com reinos, porque isso aconteceu inclusive com Judá, buscar aliança com reinos que não só eram reinos idólatras, mas também que eram reinos cruéis. Isso Deus não queria, mas era nesse contexto que Isaías estava inserido e levando à população a palavra que Deus tinha dedicado a ele, tinha enviado a ele. A obediência e a desobediência eram o grande contraste. E aí, vejam só como a mensagem do profeta, claro, a mensagem do próprio Deus através de Isaías, era bem clara, né? A obediência gerará bênção e vida. E a desobediência trará como consequência o juízo e o castigo de Deus. Isso é bem semelhante àquilo que Deus também transmitiu ao seu povo durante a caminhada até a Terra Prometida e depois ali, quando Moisés então está encerrando o seu ministério e transmitindo isso para Josué e vai conversar com o povo então, porque Deus pediu que ele transmitisse aquelas palavras, aqueles ensinamentos necessários naquele momento de transição de liderança, mas também por culpa da necessidade de os jovens conhecerem mais daquilo que Deus tinha feito na vida da sua família. E Isaías traz mensagem bem semelhante. Povo de Deus, se vocês obedecerem, vocês terão como recompensa, ou terão como resultado, né, bênção para o seu povo, prosperidade para o seu povo, a proteção continuará, as vitórias, porque naquela época o povo vivia em muitas guerras, as vitórias virão, o alimento será concedido e, por consequência, vocês terão vida. Não só a vida terrena, mas também a vida eterna através da salvação. Mas a desobediência, o afastamento de Deus, as transgressões, os pecados, a crueldade cada vez maior no meio daquele povo, só traria a eles castigo e o juízo de Deus, que recairia sobre aquela nação. Mesmo sendo o povo escolhido de Deus, mesmo Deus amando o seu povo, ele não pode deixar de fazer com que o seu juízo recaia sobre aquele povo escolhido. E isso também nos alcança hoje, porque a mensagem de Deus, ela é atemporal, né? Nós não temos aquilo voltado apenas para aquele povo e lá ficou, não. Hoje nós somos o povo escolhido de Deus através de Jesus Cristo. E, da mesma forma como Deus falou naquela época, ele fala a nós hoje. Então, meu irmão, minha irmã, a realidade é a mesma. Se nós obedecermos, nós teremos como consequência disso bênção e vida. Mas se nós formos desobedientes, se nós andarmos distantes do Senhor, se nós o abandonarmos, se nós negarmos a Ele, nós teremos como consequência o juízo divino sobre as nossas vidas. E o castigo dele recairá sobre nós. O autor também coloca, em um segundo tópico, o seguinte: a mensagem de denúncia contra o pecado. Isso também está presente no texto do profeta Isaías, nesses capítulos 24 a 27.
E é bem interessante nós observarmos, o autor destaca isso, nós vemos isso de maneira bem evidente no texto, que essa mensagem de denúncia contra o pecado, porque o profeta tinha essa necessidade, né? O profeta era a própria voz de Deus no meio do seu povo. E Deus, descontente com o pecado, mandava o profeta falar tudo o que tinha que falar, sem meias palavras. Então, nós temos isso estruturado em duas partes, bem simples. Primeiro, a acusação, que o autor bem destaca, vem de maneira direta e sucinta. Então, Deus aponta o erro, aponta o pecado, aponta a transgressão de maneira bem direta. O que é que está acontecendo? O que é que o povo está fazendo de errado? E a segunda parte dessa mensagem de denúncia contra o pecado é exatamente o anúncio do castigo ou da desgraça, ou seja, aquilo que viria como consequência dos erros e das transgressões praticadas pelo povo. E assim Isaías prega aquele povo, Isaías prega ao povo, profetiza àquele povo antes do exílio de Judá. Mas, muito provavelmente, pela colocação histórica, pelo tempo, pela época em que Isaías profetizou, eles em Judá viram a total queda de Israel, sitiado, né, levado cativo, destruído pelos assírios, e Deus alertava já o reino do sul, Judá, para que não ocorresse a mesma coisa. Olha, vocês não estão em melhor situação, estão tão desobedientes quanto Israel, estão tão cruéis quanto Israel, estão se tornando também um povo distante completamente de mim. Então, por causa desses atos, virá esse castigo. É importante também nós observarmos, e depois sejam curiosos, gastem um pouquinho de tempo ou invistam um pouquinho de tempo, vão lá nos textos dos profetas Amós e Oséias e façam as comparações. Eles foram contemporâneos, só que Amós e Oséias profetizaram ao reino do norte, enquanto que Isaías ao reino do sul. Então, Amós e Oséias falaram a Israel, já o reino dividido, enquanto que Isaías falou a Judá. Mas as profecias são bem semelhantes. A comparação que nós fazemos é que Amós, por exemplo, fala contra a Síria, né? Síria, né? Damasco, certo? Então, começa o seu texto profetizando contra aquele reino, e depois também começa a profetizar contra o próprio reino de Israel. Então, até aquele momento, Israel tem profecias fortes, duras contra ele. Mas, anos depois, então, surge Isaías, e ele também traz profecias. Sim, contra os outros povos, certamente. Povos cruéis estavam sempre em atividade belicosa naquela época, estavam sempre guerreando, e nós temos registros de povos que escravizavam e praticavam atos bem cruéis contra aqueles que eram derrotados nas batalhas. Mas Isaías também vai falar sobre o castigo que viria futuramente contra Jerusalém. E no verso 3 do capítulo 24, Isaías já fala sobre esse castigo que vai tomar toda a terra. Ou seja, Judá não estaria livre. Jerusalém não estaria livre. O castigo de Deus, o juízo de Deus, viria sobre toda a terra e todos aqueles que praticassem a injustiça, mesmo que fizessem parte do seu povo escolhido. Então, já vai alcançar também o reino do sul. Mas Deus é justo? Sim. Só que, acima de tudo, Deus é amor. Então, no mesmo texto profético de Isaías, em que nós vemos profecias duras contra o seu povo, no mesmo texto em que Deus aponta para
os pecados praticados pelo povo e demonstra claramente que ele estava tremendamente descontente com os atos dos seus escolhidos, Deus também apresenta profecia, palavras de amor, palavras de esperança. Porque o povo passaria por grandes dificuldades. O reino do sul depois foi derrotado pela Babilônia e foi levado cativo. Décadas cativos na Babilônia. Mas Deus já profetiza, através de Isaías, que o povo seria perdoado, que Deus jamais esqueceria deles, que estaria com eles aonde quer que eles fossem, mesmo que os seus corações estivessem endurecidos, Deus os guardaria, os protegeria. E o perdão de Deus faria com que um dia Deus os resgatasse daquela situação difícil. Então Deus não deixa de amar o seu povo. Não deixava de amar aqueles a quem Isaías falava. Não deixa de nos amar hoje. Mesmo quando nós pecamos, mesmo quando nós caímos, mesmo quando nós muitas vezes endurecemos os nossos corações e nos afastamos do Senhor, ainda assim, Ele é a nossa esperança, Ele é a nossa rocha eterna, Ele nos quer próximo a Ele e por isso Ele fará de tudo para nos resgatar e nos tirar do pecado novamente. Isaías também nos diz que Deus preservará os justos e os resgatará. Então, o Senhor quer que o povo saiba que aquele que não se arrepender, que não mudar o seu comportamento, aquele que continuar afastado dele, sofrerá o castigo. Mas o justo será preservado. O justo será sempre guardado de uma maneira especial. Isaías 26, de 1 a 3, diz o seguinte. Nós temos também de interessante nesse texto, nesses capítulos, nós temos também, além de profecias duras, nós temos também cânticos e orações do profeta. É o que nós vemos, por exemplo, em Isaías 26, 1 a 3. Naquele dia se entoará este cântico na terra de Judá. Uma forte cidade temos, a quem Deus nos pôs a salvação por muros e antemuros. Abri as portas para que entre nela a nação justa, que observa a verdade. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. E essa mensagem, queridos irmãos e irmãs, não era só para Judá. Essa mensagem é para nós também. Se nós permanecermos firmes no Senhor, se nós dedicarmos os nossos pensamentos, os nossos atos, o nosso coração a Ele, Ele também nos preservará e nos livrará. É bem interessante nós observarmos que o verso 2 de Isaías 26, que quando diz abrir as portas para que entre nela a nação justa, não está citando especificamente Judá. Portanto, isso nos leva a crer que a nação justa é todo aquele que faz parte do reino de Deus, todo aquele que é salvo. Esse será preservado pelo nosso poderoso Deus. E essa mensagem de esperança, esse perdão de Deus para com o seu povo, o amor que os livraria do cativeiro que viria no futuro, levaria também o coração do povo, o coração daquele que é fiel a Deus, melhor dizendo, a louvar a Ele e exaltá-lo. Isaías sabia das dificuldades que viriam. Ele assistiu aquilo que aconteceu lá com o Reino do Norte e certamente também estava aguardando os atos futuros dos reinos mais fortes ao redor que atingiriam Judá. Mas ele não perdia a esperança no Senhor.
ele confiava sempre no Senhor. Ele não estava abalado pelas circunstâncias. Ele tinha o seu coração voltado para o Senhor. E a certeza era tanta de que a vitória de Deus viria, que ele já transmite àquele povo que futuramente os corações estariam alegres novamente, os corações estariam louvando ao Senhor, haveria exaltação a Deus pelo livramento dado, haveria festa pela vitória do Todo-Poderoso sobre o ímpio, sobre o injusto, sobre o idólatra. É o que nós vemos nos versos 1 e 9 do capítulo 25 desse livro de Isaías. E o último ponto apresentado pelo autor dessa lição, na nossa revista, é a mensagem apocalíptica presente no texto de Isaías. Mensagens apocalípticas não são novidade no Velho Testamento. Não só Isaías fala sobre isso, sobre o dia do juízo, né, o dia da volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Naquela época, evidentemente, Isaías apontava para a vinda do Messias, mas nem todos os profetas falavam sobre isso. Cristo não havia vindo ainda. Mas Daniel, por exemplo, tem no seu texto mensagem apocalíptica também, e Ezequiel. Então, duas coisas destaco para os irmãos quanto a essa parte em que Isaías transmite mensagem apocalíptica. Primeiramente, que o Senhor virá para julgar todos os povos. Isaías dizia àquele povo: olha, o Senhor virá, isso não falhará, e ele julgará a todos, inclusive nós. Então, mesmo dentro do povo escolhido, separado por Deus, povo a quem Deus ama, há os injustos e a necessidade de que haja o julgamento. Como nós dissemos ainda há pouco, os justos serão preservados, os justos serão levados para a vida eterna com Deus, e claro que o injusto, o ímpio, aquele que nega o Senhor, esse será afastado de Deus. Então, Isaías deixava bem claro, olha, abram os olhos, hein? O Senhor virá, e virá para julgar todos os povos. No capítulo 27, nós temos Isaías abordando isso, também em alguns versículos dos outros capítulos, falando sobre a destruição de muitas nações, falando sobre a terra perdendo o seu vigor, falando inclusive sobre a escassez que viria sobre os povos, isso tudo fruto do juízo de Deus sobre aquelas nações. E nós sabemos, irmãos, que hoje isso também nos alcançará. Quando Jesus voltar, o juízo de Deus virá sobre todos nós seremos julgados naquele momento. E aí nós devemos pensar, como nós queremos ser encontrados? No momento em que nós precisarmos encontrar o juiz, encarar o grande juiz, como nós queremos ser encontrados? Como justos ou como injustos? E nós tivemos a oportunidade de estudar sobre esse tema no trimestre anterior, né? Nós já sabemos que só há um modo de nós nos tornarmos justos: sermos lavados pelo sangue de Jesus. Ele é quem nos justifica, não tem outro jeito. O alerta também fica para nós. E uma segunda coisa para nós finalizarmos, que Isaías destaca quanto à mensagem apocalíptica, é que o Senhor demonstrará o seu grandioso poder sobre tudo e sobre todos. Isso é bem interessante. Deus vai mostrar o seu poder, inclusive, sobre a morte, diz o profeta Isaías. Então, lá no Apocalipse, aliás, Jesus fala sobre isso nos evangelhos, lá no Apocalipse nós temos isso também, né? Então, o Senhor virá, Jesus retornará, como ele prometeu,
E quando isso acontecer, nós teremos o julgamento. E quando isso acontecer, o Senhor demonstrará definitivamente para todas as pessoas o seu infinito poder sobre tudo e sobre todos. E nós teremos então restaurado o equilíbrio que um dia foi quebrado, porque o homem caiu no pecado. Queridos irmãos, continuem estudando o livro de Isaías, façam as leituras diárias, nós temos a nossa revista à disposição na secretaria da igreja, as leituras diárias nos conduzem a lermos todos os capítulos, um pouquinho a cada dia. Vocês certamente não se arrependerão do aprendizado que obterão desse livro. Eu desejo aos irmãos uma semana abençoada, que o nosso Deus possa guardar as nossas mentes e os nossos corações. Que Deus os acompanhe a todos, meus irmãos. Até o próximo estudo. Graça e paz, irmãos. Espero que você esteja bem, que tenha passado uma semana de paz, uma semana na presença do Senhor, sob os cuidados do nosso Deus. Hoje estamos juntos para o encerramento da Escola Bíblica Dominical, pensar um pouco mais na Palavra de Deus, sobre este Deus maravilhoso que tem nos dado sustento, nos tem protegido e tem nos conduzido a cada momento. Eu quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 7. E ali diz o seguinte: porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Deus nos tem chamado para, a cada dia, vivermos um relacionamento de santidade com Ele. Por esta razão, nesta manhã, baseado no texto de 1 Tessalonicenses 4:7, eu quero falar um pouco sobre esta santidade de Deus, como ela é importante, como ela é essencial e como ela pode nos ajudar a viver a santificação. Destaco que santificação é o processo pelo qual eu vou me aproximando da santidade. Bom, santificação é o processo pelo qual eu vou me aproximando da santidade. A questão é que eu não vou pelas minhas forças, mas Deus me conduz cada vez mais próximo desta santidade. E santidade é o estado natural de Deus. É como Ele é. Ele está em santidade o tempo todo. Então Deus está, através de sua palavra, do cotidiano, das experiências, das minhas relações, me levando num processo de maturidade para que eu possa viver a santidade que Ele tanto nos chama para vivermos. Mas para podermos entender esta santidade, precisamos conhecer Deus na sua forma e compreendê-lo, ou melhor, compreendê-lo não, a palavra certa seria percebê-lo de maneira coerente. Por esta razão, é importante que, em primeiro lugar, você creia que Deus existe. Se você não crê que Ele existe, não tem como nem pensar em santidade. Porque, lembre-se, santidade, o que é? Santificação, o que é? O processo pelo qual eu vou até a santidade, ou alcanço a santidade. Santidade é o estado de ser de Deus. Ele é santo. Ok? Então, para que eu possa experimentar e vivenciar esse processo de santificação, eu preciso, então, conhecer a Deus. Isso é muito importante. Isso faz parte da nossa doutrina como crentes em Jesus Cristo, crentes batistas. Os batistas creem que Deus existe. Tanto creem que Deus existe que nós, na nossa fé, na Bíblia, na Palavra de Deus, encontramos orientação para podermos afirmar: Deus existe. Deus existe para mim com toda certeza. Eu tenho certeza que Ele existe para a sua vida. E é muito importante que você possa ter esta convicção. Veja, as pessoas tentam conhecer a Deus de forma intuitiva.
pelos sentimentos, o achar, o que eu penso. O problema é que enganoso é o coração do homem. Não podemos conhecer a Deus através das nossas sensações. Então tem o racional, pastor, pensando, raciocinando, mas aí que está o problema. Tanto a intuitiva quanto racionalmente partem de pressupostos humanos. É o homem tentando enxergar Deus. Mas Deus é tão perfeito que não consegue ser enxergado como ele é. Ele precisa se revelar, ele precisa se mostrar. Nós temos muitas teorias tentando explicar a existência de Deus, como cosmologia, teleologia, ontologia, moral, história. Tudo isso são conceitos teológicos para definir Deus, ou definir a existência, ou explicar como Deus existe. Alguns se baseiam na causa e efeito. Se tal coisa acontecer, é porque Deus existe. Ou pela realidade de propósito, ou ordem. Se tudo estiver acontecendo na ordem certinha, é porque ali tem alguma coisa atrás, muito poderosa, organizando tudo, e assim para frente. Porém, tudo isso passa pelo pensamento do homem, o homem interpretando. E como somos pecadores, somos falhos. Isso é tão verdade que existem aqueles que não conseguem perceber Deus, entender e explicar, então eles entram no que nós chamamos daqueles grupos dos ateus, aqueles que não existe Deus, esse negócio é invenção e tudo mais, ou materialista. Às vezes ele fala assim, eu só vou acreditar em Deus se eu ver um milagre acontecendo aqui na minha frente. Ou os panteístas que dizem assim, não existe um Deus pessoal, existem deuses. E que eles, ou um Deus que está nas coisas, na árvore, no chão, no rato, no mosquito e tudo mais. Deus não é tudo. E o agnóstico, que é aquela pessoa que diz que por causa da dificuldade do homem de entender e explicar essas coisas, ele não consegue conhecer a Deus. Mas, infelizmente, estas são respostas que nos deixam com dificuldade para poder compartilhar com as pessoas sobre quem é Deus e como eu posso, na minha vida, ter um relacionamento de santidade com Ele. Bem, a Bíblia nos ensina que Deus é um espírito. Deus é espírito, é perfeito, ele é fonte, ele é sustento, para o fim de todas as coisas. Quer dizer, ele é tanto aquele que criou as coisas, como também aquele que participa da criação. E ele nos compartilha dos seus ensinamentos, principalmente na sua palavra. Quando nós pensamos, tá bom, quando nós pensamos em Deus, a natureza de Deus, Deus é esse ser maravilhoso, infinito, que sustenta tudo, que é a fonte de tudo, mas ele tem atributos que são as suas qualidades, que ele revela para nós. Por exemplo, ele tem os atributos naturais, espiritualidade, independência, personalidade, imutabilidade, eternidade, onipresença, onisciência, onipotência e também unidade. São qualidades dele. A gente vê isso muito nos estudos bíblicos, mas nós não vamos trabalhar sobre isso. Deus tem suas características naturais e que, por mais que eu explique, não chegarei perto daquilo que ele é, quem ele é. Pois bem, existem os atributos naturais que eu falei, essas características, mas existem os atributos morais, que são as qualidades, como ele trata a sua criação, como ele nos trata. E estes são 4, santidade, justiça, bondade e verdade. Bem, nós vamos falar de santidade, que é a forma como Deus trata a sua criação. É como Deus me trata. E aqui, no texto que acabei de ler, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 7, Deus nos chama. Olha como ele me trata, como ele lhe trata. Ele não está lhe tratando mais como uma pessoa que é criada, olha, você tem que crescer e multiplicar agora, não. Ele diz, eu não quero que você se corrompa, eu quero que você
busque a santificação. E este buscar a santificação é uma realidade que nós precisamos viver para conhecê-lo. Por que razão isso? Porque lá em 1 Pedro, capítulo 1, verso 16, nós vemos que ele exige isso de nós, ele nos chama para podermos viver a santificação, porque ele é santo. Olha o que diz o verso 16 de 1 Pedro 1. Porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Deus espera de mim, de você, santidade em cada ato e em cada atitude. Santidade nos atos. É aquilo que eu falei, santidade é o estado de ser santo. É um atributo moral e Deus é moralmente perfeito. E como ele é perfeito, ele não vai pedir para mim, nem para você, algo que seja abaixo daquilo que ele é. Por isso que quando falamos em santidade em todos os ambientes, em todas as circunstâncias. Santidade na maneira de se comportar, santidade na maneira como se relacionar com outras pessoas, santidade na maneira como eu me apresento na presença de Deus em qualquer lugar. Santidade não é apenas ser honesto. Santidade é essa capacidade em que eu separo a minha vida para que ela se pareça com o Senhor. Então, se eu tenho uma profissão, uma vestimenta, um relacionamento que não me leva a um relacionamento santo com Deus, eu preciso imediatamente descartar isto. Ai, pastor, mas eu me relaciono com uma pessoa, eu sou casado ou casada com fulano de tal. Aí entra uma orientação do apóstolo Paulo falando de que no que depender de vós, não se afaste, ao contrário, porque pelo seu comportamento você vai santificar aquele cônjuge. Mas não significa que é simplesmente estar morando na mesma casa. Você precisa se manter em busca da santidade através de comportamento, através de palavras, através de atitudes, de vestimentas, de aparência, para que possa influenciar a vida do outro. Não é ficar com o outro paradinho lá fazendo o que ele ou o que ela faz. É você buscando um relacionamento íntimo com Deus, de tal maneira que aquela pessoa com quem você convive possa ver a presença de Deus na sua atitude. Então, se meu trabalho, se a minha profissão, se a minha vestimenta, se a minha linguagem não é uma linguagem que leva a pessoa a pensar e buscar a Deus, eu tenho que imediatamente mudar de atitude. Eu me lembro alguns anos atrás, muitos anos atrás, no início do meu ministério, um jovem chegou para mim perguntando: pastor, ore por mim que eu estou procurando emprego. E começamos a orar. Alguns dias depois ele veio falar no gabinete comigo e falou: pastor, eu não sei se é uma bênção. Eu falei assim: o que foi? Eu recebi uma proposta de emprego. Eu falei assim: nossa, que bom, que uma bênção. Não é? É que a empresa é empresa de bebida, de bebidas alcoólicas. Eu vou ser um motorista, vou levar a carga. E eu preciso do emprego, estou desempregado já há um tempo. E aí eu perguntei a ele: como que você está se sentindo nesse possível emprego e seu relacionamento com Deus? Aí ele olhou para mim e disse: vou ser sincero, pastor, eu estou com medo, porque eu preciso do emprego, mas eu não acho que seja a melhor escolha para mim. Como que eu posso, resgatado do amor de Jesus, pelo amor de Jesus, com uma vida bem perturbada que o Senhor conhece, eu estar agora alimentando outros para poder eles ficar no vício? Eu não estou tranquilo.
E ali eu falei com ele: meu irmão, vamos orar. Se você tem sentido isso no seu coração e você não está em paz, você tem que sentar com a sua esposa, orar e vamos juntos. Deus há de mostrar o melhor caminho. E aí ele, poucas horas depois, ele me ligou: pastor, eu tomei a decisão, eu não vou aceitar esse emprego. E falei: então vamos orar para que Deus mostre outro caminho. E a grande bênção é que um dia depois, acho que 2 dias depois, ele me ligou. Falei: pastor, o que houve? Quero contar um milagre. O que foi que aconteceu? Eu recebi uma proposta de emprego. É mesmo? E aonde? Aí ele falou assim: uma empresa de transportes de carga, de material de construção, aqui dentro da cidade. Eu vou poder sair de manhã, o caminhão fica comigo, eu vou almoçar em casa, volto para casa e vou ficar naquela outra empresa, além de ter que carregar uma carga que ia me trazer muita tristeza, eu ia ter um horário muito pior, ia chegar muito tarde, não ia ter fim de semana tranquilo. E Deus me deu esse presente. E ele disse: se eu tivesse aceitado aquele trabalho, hoje eu não estaria aqui agradecendo a Deus porque ele continua fiel. Aquele homem, pai de família, precisava de um emprego, de um sustento. E lhe ofereceram algo que em seu coração e comunhão com Deus ia trazer muita tristeza. Mas ele estava pensando no sustento. Mas ele decidiu confiar em Deus. Ele decidiu se santificar. Ele decidiu não se contaminar por aquele tipo de escolha. E Deus o honrou de tal maneira que ele pôde ter um emprego que trouxesse alimento para sua casa e felicidade ao coração dele. Deus nos chama para a santificação porque ele é santo. E se queremos realmente viver isto, precisamos a cada instante, a cada momento, fazer escolhas nos nossos namoros, nos nossos passeios, na roupa que a gente veste, na comida que a gente come, no relacionamento, nas amizades, nos estudos. Deixar muito claro que aquilo que eu estou fazendo é para a honra e para a glória de Deus. É importante entendermos que a santidade de Deus tem algumas implicações práticas. A primeira delas é padrão moral que afere a moralidade. O que quer dizer isso? Se queremos realmente viver uma vida de santificação, o nosso padrão para chegar a esta santificação não é o que achamos, o que queremos, o que gostamos, mas Deus é o nosso padrão. Por isso que eu comecei falando sobre Deus existe. Deus precisa ser real na sua vida. E ele precisa ser reconhecido como santo. Sendo santo em sua vida, e ele quer que você se santifique, significa que ele é o seu padrão moral. Você não pode usar as suas necessidades pessoais como padrão. Você não pode usar a honestidade de uma pessoa boa como padrão. O seu padrão é Deus. Ele que nos convida a estarmos a cada dia mais tendo intimidade com Ele. Quando você abre a palavra de Deus no livro de Colossenses, capítulo 3, verso 12, diz assim: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos, olha aí, atitude afetuosa, misericórdia significa dê a chance para o outro, bondade quer dizer faça com que o outro veja o que de bom Deus tem feito, humildade, mansidão e longanimidade. São características dessa santidade, que são construídas no nosso dia a dia. O nosso padrão é Deus e é Ele que age assim conosco. Por isso devemos agir assim na presença dEle. Em segundo lugar, outra implicação prática da santidade na minha vida e na sua vida, que Deus é o alvo
para a sua vida. Veja, quando eu falei em padrão, quando você age, você tem um modelo. Tudo aquilo que você faz, então, precisa ser para ele. Ele é o alvo para que você possa praticar a santidade. Você não pratica a santidade para ter uma vida melhor. Você pratica a santidade para que Deus seja honrado com sua vida. É um ato de confiança, um ato de dependência, como nós encontramos ali em Hebreus capítulo 12, verso 14, que diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Se queremos experimentar da presença de Deus, cada dia, cada momento, precisamos desejar ser santos. E desejar ser santos é permitir que a santidade de Deus me influencie. Ele é o meu padrão, ele é o meu alvo. Quando eu tenho isso em mente, quando eu tenho isso nas minhas atitudes, na hora que eu chego no espelho, a primeira pergunta é: eu estou fazendo com que as pessoas olhem para Deus com esta roupa ou prestem atenção em mim? Quando eu estou no meu trabalho, fazendo o meu serviço, eu quero que as pessoas vejam como Deus é bondoso para comigo e que Ele pode ser bondoso para com eles, ou eu quero mostrar para as pessoas que eu sou melhor do que os outros, como eu sou capaz? Quando eu estou em alguma atividade, eu faço essa atividade, seja dentro da igreja ou fora, de tal maneira que Deus é o modelo da minha vida e que Ele está me vendo ali e feliz porque eu estou fazendo tudo para que Ele seja honrado e as pessoas estão olhando para Deus e não para mim. Já parou para pensar nisso? Santidade é o objetivo de vida, deve ser o objetivo de vida de todo crente. E pela ação de santificação, isto é, Deus vai me santificando a cada dia, eu vou me aproximando cada vez mais dele. Permita-se, meu irmão, viver esta santidade maravilhosa. Esta é a base uma das bases de nossa fé. É o que cremos. Santidade para servir a Deus. Santidade para ver Deus. Santidade para mostrar o amor de Deus. Que Deus possa te abençoar neste dia. E que você, através de suas atitudes, sejam elas quais forem, você esteja caminhando no processo de santificação para chegarmos diante da santidade de Deus e adorá-lo porque Ele é santo. Deus te abençoe. Um excelente domingo. Vamos orar? Querido Pai, mais uma vez lhe agradeço a bênção de estar aqui, de ter estudado a sua palavra e aprendido um pouco mais sobre quem o Senhor é e como tu és santo. Obrigado, Pai amado, por tua bondade. Obrigado por poder compartilhar sua palavra e que ela possa falar ao coração dos teus filhos, trazendo crescimento e despertamento para fazer a sua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Até à noite, se Deus assim permitir. Aos teus pés,
semelhança é o desejo